eu aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos do filme Azumi de 2003, estrelado pela Aya Ueto e também baseado no mangá de mesmo nome. Muito bem, então, qual é, digamos assim, a premissa da história? E depois a gente vai passar ali para um resuminho, digamos assim, do enredo, uma sinopse, e analisar o filme. Primeira coisa, né, a ideia é que vai ter um grupo de assassinos ali no início da Era Tokugawa, acabando com revoltas antes que elas aconteçam, né? Então eles vão lá, você tem um Lorde que vai se revoltar, eles vão lá e matam esse Lorde antes que ele se revolte contra o domínio Tokugawa. No entanto, né, agora partindo do ponto de vista de enredo, a gente começa com um samurai e um outro personagem que decidem que seria bom treinar um grupo de assassinos para executar essas missões. A princípio, eles vão parecer meio que ninjas, mas eles são uma coisa que fica entre ninja e samurai, então eles não têm uma definição exata do que é para se representarem, né? Eles são treinados por um samurai, né? Mas eles agem muitas vezes como ninjas, então é uma coisa meio esquisita. O que importa é que a Azumi, a protagonista, está nesse grupo, né, sendo a única mulher no grupo. E, bom, a gente inicia o filme com todo mundo ali bem feliz, ali comemorando e tal, o treinamento. Quando o mestre chega e diz que o último teste deles vai ser matar um dos companheiros, né, de preferência o companheiro ali que eles mais gostem, então eles começam ali a se matarem, né. Essa brutalidade, esse sacrifício é uma coisa recorrente, né, nesse tipo de enredo, porque é um enredo, incrivelmente, né, apesar de toda a violência que está ali, no final das contas ele é um roteiro que vai contra a ideia de conflito, né. A Azumi, enquanto está avançando na história, né, e vai perdendo companheiros, vai vendo pessoas sofrendo, ela fica cada vez mais pensando se realmente vale a pena continuar com tantos conflitos, para quê? Né? Afinal de contas, o que ela vai resolver com tudo isso? Porque matando mesmo os lords, ela repara que tem bandidos e que tem outros lords que depois vão se erguer. Então ela fica bem conflituosa em tudo isso em uma certa altura da história, né? E isso é bem interessante. Agora eu tô falando isso aqui do enredo como um todo, né? Sem dar grandes spoilers, né? Apesar do filme ser de 2003, já tem um bom tempo. Não vou dar grandes spoilers aqui. Agora passando para detalhes aqui. É um filme basicamente de samurai, né? Apesar de eles serem samu-ninjas, digamos assim. Ainda assim é um filme de samurai, basicamente. Uma excelência impressionante nos combates. Eles são realmente muito empolgantes e bem coreografados. A Aya é uma ótima atriz para esses combates, é impressionante. Você compra a ideia, ela foi bem treinada para fazer os movimentos de forma convincente dentro de cada combate que a gente tem no filme. Além disso, eles são grandiosos. O filme é aquela que vai um pouco pelaquela coisa do Wire Fu, né, que é aquela coisa de meio que quase voar alguns personagens, né? Eles têm movimentos bem elaborados, bem floreados, mas não chega a ser uma coisa sobrenatural. No filme seguinte começa a beirar o sobrenatural um pouco mais, mas aqui não chega nesse ponto, pelo menos na maior parte do enredo, na maior parte, né, do decorrer do filme. É interessante como tudo é bem amarrado durante o filme todo. Toda essa junção ali dos lords e como a Azumi vai se afastando da ideia de estar nesse conflito, ela é completamente amarrada. Você vê cada detalhe, cada motivo pelo qual ela vai mudando de ideia, ou pelo menos mudando de ideia parcialmente, até que ela descobre que, bom, que é um tipo de mal necessário e aí, né, isso é natural. Isso não é um spoiler, porque isso acaba sendo um clichê recorrente nesse tipo de enredo, principalmente considerando aqui o tipo de samurai, né, um tipo de história de samurai. O que é impressionante é que esse filme não tem tanto reconhecimento quanto ele deveria. A gente tem personagens bem icônicos, assim, como o que eu acho que é o grande personagem do filme, assim, no sentido de icônico visual, que é o Bijomaru. O Bijomaru é um personagem que lembra uma coisa entre o Orochimaru do Naruto e o Sephiroth do Final Fantasy. E ele é impressionantemente cativante por alguma razão. Ele é o vilão no sentido de físico, ele é o vilão mais poderoso. E é absolutamente interessante ver ele tanto em combate quanto a personalidade psicótica dele e tudo mais. Bem interessante isso daí. Os combates não tem muitos cortes, então você aproveita bastante das coreografias, é uma coisa que é sempre muito benéfica nesse tipo de enredo. No entanto, tem alguns detalhes, e principalmente com um personagem específico, assim como eu elogiei o Bijomaru, eu vou não elogiar muito esse outro personagem, que ele é muito estranho. Assim, a princípio, ele é um personagem que seria relativamente comum nesse tipo de enredo, que é o Saru, né?
O Saru, ele tem esse nome, que é um nome macaco, como o Sarutobi, por exemplo, de Naruto. E ele se parece, mas ele coloca, né, aquela coisa que pra parecer o Kong, né, pra parecer, no caso, o Son Goku. Né? Eu não sei dizer o que é aquilo, tipo uma bandana que vai aqui do lado, vou colocar a imagem dele na tela. E tudo bem, né? Até aí tudo bem, porque faz sentido ter esse tipo de personagem dentro desse enredo, ainda mais que ele é um ninja e tudo mais. Agora, por que ele faz sons de cachorro? Quando ele apanha, ele faz sons de cachorro. E eu não entendo por quê, porque o nome dele é Saru, não é Ino. Não é outra coisa, não é um nome que remeta a cachorro. Não, o nome dele é literalmente macaco, no sentido de se referir ao Son Goku, né? Ao Kong. Então, por que ele tem essa característica, eu não sei. E isso acaba sendo bem distrativo em certos momentos. Inclusive perto do clímax. Perto da batalha final, ele acaba sendo uma distração estranha, porque você olha pra ele e ele parece um alívio cômico no meio de uma ação que é muito séria. Não sei por que eles decidiram colocar isso daí. É claro, por um lado eu entendo, né, que os filmes eles têm que se divertir com suas premissas, né? É uma coisa que um dia eu vou fazer um vídeo a respeito disso. No entanto, tem momentos e momentos, e nesse momento é realmente muito peculiar. Então, muito bem. Então, Azumi tem combates muito impressionantes. Ele tem coreografias muito impressionantes que a gente aproveita durante o filme todo sem ter grandes cortes, né? Claro que vai ter alguns, mas comparado, né? Por exemplo, a Identidade Bourne, essas coisas que vêm no futuro graças à Identidade Bourne, não tem nem comparação. Realmente é um bem consolidado isso daí. Então a gente tem uma ação bem interessante, um enredo que é cativante, você fica preocupado pelos personagens, você se sente muito pela Azumi por tudo que ela passa. Os próprios vilões, alguns vilões comentam a respeito da situação da Azumi e é o que ela passa, então você fica realmente cativado com isso. Todas as cenas de combate, elas vão aumentando cada vez mais durante o filme, a escala vai aumentando cada vez mais e essa escala nunca decepciona, fica cada vez mais incrível, mais espetaculoso. E não deixa de ser realmente muito empolgante. Eu não acredito que a trilha sonora deixe nada notável, não seja nada estrondoroso, que você vai lembrar pra sempre ou nada assim. Mas é uma trilha sonora bem funcional para o que o filme tem a oferecer. Então, pra mim, agora a nota de Azumi, o filme de 2003, é um 8 de 10. Então uma nota bem alta. É um filme que cobre um arco de história bem completo dentro do que ele se propõe, e ele ainda te dá uma pontinha ali para ter uma continuação, né? Porque a missão ainda falta aí um último alvo aí para eles eliminarem. É claro que mesmo quando o próximo filme sai, ainda não acaba exatamente porque o mangá acaba alguns anos depois do que acaba o último filme. E não tivemos nenhuma adaptação em anime, infelizmente, né? Então, por enquanto, são esses filmes que a gente tem. Eu fortemente recomendo se você gosta de filmes de samurai. É claro que eu estou analisando esse filme no contexto dele. É um filme de 2003 e um filme baseado em mangá, né? E um mangá que não é, pelo menos até o momento, adaptado para anime. Então essa é a primeira adaptação, digamos assim, em movimento das ações do mangá. Então é isso aí, se gostou do vídeo eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Olha aqui nos links na descrição, né, ali tem o link de financiamento coletivo, se puder ajudar, as coisas estão bem difíceis, né. E também comente o que você acha de Azumi, filme de 2003, de samurai ou samuninjas ou algo assim. Então valeu e até mais!